É com grande satisfação que a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, através da Coordenação Central de Educação à Distância, Decanato CPCH e o Instituto Embratel 21, apresentam mais uma videoconferência que hoje é um tema super interessante, que se chama Relacionamentos Digitais. Tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo atualmente, que é uma prática crescente no mundo de hoje. A internet veio para estreitar os laços de relacionamentos e também grandes facilidades na internet tem tido, sem dúvida. Uma delas é o relacionamento virtual através das salas de bate-papo. Quem nunca entrou, acho que é uma grande minoria, mas a maior parte dos adolescentes tem feito disso uma grande prática, né? E para falar sobre internet, relacionamento digital, nós temos dois convidados. Pablo Mobelan, que já esteve aqui presente, ele tem mestrado e doutorado em letras. Ele escreveu a tese de mestrado sobre a escritura e a leitura no meio digital. E também a parte de doutorado, ele também trabalhou com redes digitais. Isso. Já também trabalhou no Par Perfeito, venda de publicidade, enfim, é uma pessoa que tem todo um know-how para poder estar aqui presente conosco e falar um pouquinho. E ao lado dele é Cleia Moreira de Oliveira Crista de Moraes, Cresta de Moraes, doutoranda em letras. Ambos também fazem parte da Cátedra de Leitura. Bom, a minha pergunta, primeiro para o Pablo, o que te levou a se interessar por esse tema especialmente? A escritura e a leitura no meio digital. Bom, na verdade, o caminho foi longo, né? Eu comecei a interagir com a internet em 94, 95 e me interessei profundamente por aquilo. A ponto de, em 96, 97, eu já estar trabalhando comercialmente na internet, num provedor de acesso à internet que tinha no Rio de Janeiro, que era domain.com.br. De lá para cá eu comecei a ligar isso com o meio acadêmico, né, e o departamento de letras aqui da PUC Rio me aceitou, né, no mestrado. E aí eu escrevi no mestrado sobre a questão da transformação da escrita e da leitura dentro do meio digital. A partir dali, a sequência foi a tese de doutorado, também falando sobre isso, mas com foco nos sites de comunidades como o Orkut e o Gazag. E eu hoje desenvolvo um projeto aqui na PUC também voltado para o meio digital. Quer dizer, uma coisa se conectou com a outra e eu não esperava muito, não sabia muito bem que proporção, que caminho eu ia tomar, mas as coisas foram se conectando por si mesmas, né? Vamos dizer assim, foi também um link digital, assim, sem aleatório, sem eu saber, e as coisas foram pegando um ritmo. Eu falei, bom, vou continuar nesse meio. Esse meio me interessa, ele é um meio muito novo, tem muita coisa para contar para a gente, né? Muita coisa para a gente experimentar e vivenciar, e eu me interessei como pesquisador, estar envolvido com tudo que dissesse respeito a esse meio. Primeiro você foi usuário normal, comum. Sim. Depois é que você continua sendo usuário de internet, né? Sim, você não divide o pesquisador do homem, da pessoa, do ser humano. Eu continuo sendo usuário da internet em vários aspectos, que ela pode me ajudar e que eu gosto também, que tem uma coisa de gosto pessoal, né, envolvido. Como nós estamos tratando de assuntos sobre a internet, também baixei alguns temas super interessantes que eu gostaria de ler aqui e depois fazer uma pergunta. De acordo com o sexólogo e diretor do INBRASE, que é Instituto Brasileiro de Sexologia, Charles Rotzenberg, que pesquisou durante 8 anos relacionamentos que começam na internet. Na maior parte das vezes, a busca intensa por uma companhia online se deve pelo sentimento de solidão e a dificuldade que as pessoas têm em se relacionar com quem está mais próximo. No geral, as pessoas são muito carentes afetivamente. A internet mexe com as fantasias de todo mundo. As pessoas que entram na internet para se relacionar, no fundo, estão procurando algo que querem ouvir. Querem romantismo ou atenção. Por isso, elas normalmente se envolvem com facilidade em um namoro virtual, explica esse Charles Rosenberg. Você concorda com isso, Pablo? Que as pessoas realmente se relacionam por elas estarem via internet, pelo sentimento de solidão, de abandono e pela dificuldade de você se relacionar presencialmente? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu concordo em parte, mas eu acho que isso é uma imagem um pouco estereotipada, né? Acho que tem muitas pessoas que estão se relacionando na internet por vários motivos.
sejam profissionais, sejam sociais, sejam, vamos dizer assim, movimentos profissionais, né? Acho que tem pessoas muito alegres se relacionando na internet, mas seguramente existe uma camada de pessoas que são pessoas carentes, né? Eu acho que essa coisa da carência e da solidão é uma condição da alma humana, independente de ser uma condição de alguém que está dentro da internet. Então, o primeiro ponto, eu acho que é esse que eu começo a divergir do que ele está dizendo. Não acho que essa é uma condição da alma, a gente pode estar só acompanhado, muito bem acompanhado. Aqui na PUC eu posso estar só, eu no bar, na padaria da minha esquina eu posso estar só em qualquer lugar. Então, assim, a solidão é uma questão da alma humana, faz parte da natureza humana se sentir só eventualmente, né? Ou se sentir muito tempo só. O outro ponto é que as pessoas, a carência não faz parte do meio digital, a carência faz parte do ser humano também. Então, assim, as pessoas estão carentes e eu acho que a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade que produz essa carência, potencializa essa carência, né? E a acessibilidade que a internet tem, ela consegue, quer dizer, essa potência de acesso que a internet tem, ela, de uma certa forma, ela produz, né, uma condição de comunicação, de relacionamento muito forte. E as pessoas que se sentem mais solitárias utilizam essa ferramenta. Então, assim, não sei especificamente se a gente pode dizer que pessoas que estão utilizando chats, sites de relacionamento, ou o que quer que seja dentro da internet, ou ferramentas, elas têm um perfil específico. Eu gostaria de entender melhor, isso eu tenho feito algumas pesquisas, né, e eu estou tentando entender isso, até que ponto nós não estamos padronizando um comportamento para quem está usando a internet, de uma maneira preconceituosa. Então, assim, acho que existem determinadas demandas do ser humano, que é do ser humano, independente do meio que as pessoas vão se relacionar, que estão em voga nesse momento. Por exemplo, eu acredito que hoje o ser humano está procurando espiritualidade, está procurando afeto, está procurando religião, está procurando o ser humano, está numa busca como nunca teve a humanidade nos últimos tempos. Então, assim, e acho que a internet ela é um meio de buscar e encontrar muito potente. E rápido, né? Instantâneo. Ao mesmo tempo você pode estar falando com os gente do mundo inteiro simultaneamente. Eu acho que depois da internet, da criação do chat, esqueceram daquela fase das correspondências. Que você ia lá na revista Contigo e buscava seus classificados e correspondia. E pessoas se casavam assim. Então, de qualquer forma, ali também era um facilitador de criar personagens. Você era o que você bem entendesse ser. Como está sendo hoje discutido na internet, que se você for baixa, diz que é alto, se for negro, você diz que é branco, tem olhos azuis, que isso, sabe? Você cria o personagem que você quer ser do jeito que você quer. Mas tem um filme muito bonito que fala, nunca te vi, sempre te amei. Pois não foi As pessoas se conheceram via correspondência. E por questão de trabalho, que ela morava em Nova York, ele era editor dela em Inglaterra, em Londres, né? Não era nem meu interesse, não era nem... Aliás, é uma boa indicação de assistir. Aliás, esse assunto é um assunto muito interessante. O que acontece é que, por exemplo, a força da escrita é um poder a mais de atração dentro da internet nas relações virtuais. Quer dizer, a beleza que tem a palavra. A beleza que tem a palavra é sedutora. Mas, Paulo, você não acredita também que na internet as pessoas abreviam muito o que falam, o que escrevem? Você acaba criando uma nova linguagem, não uma linguagem que você está habituado a escrever por extenso. Eu, às vezes, um dia entrei na internet, tentei manter um relacionamento, tentei escrever, eu não conseguia entender absolutamente nada do que ele falava. Não, e tem horas que também tem... T-A-N-B-N, o que é isso? Tem desenhos, por exemplo, se você escreveu valeu, aí não aparece a palavra valeu, aparece a imagem, uma mão batendo na outra, ou então beijando, uma boquinha dando um beijinho. Então, a palavra ligada a uma imagem. Faz parte desse nosso universo. Né? Nessa dissertação eu falo sobre isso, nessa transformação, nessa desterritorialização de signos. Sejam eles gráficos, sejam eles escritas, sejam eles números. Né? Assim, os números começam a servir à leitura, né? de sentidos, né? As palavras começam a servir numericamente,
e as coisas estão se trocando de funções. Né? Isso na dissertação que eu escrevi, ela fala disso. Como essa potência que é essa força da internet, né? Essa força que está dentro da internet, que é eu uso um conceito do filósofo francês chamado Gilles Deleuze, esse rizoma, ele chama esse conceito de rizoma, essa força, ela desterritorializa os signos, ela desterritorializa a linguagem e ela reterritorializa a linguagem novamente, né, sobre outros significados, sobre outros sentidos. Né? Então, assim, por isso que eu digo, a internet ela não é só um meio de acesso. Existe uma potência criadora que desconstrói não só as relações humanas, mas tudo que se produz de conteúdo dentro, tá? E reconstrói a partir de outros, vamos dizer assim, eu não gosto de usar paradigmas, porque é uma palavra muito chamam, mas reconstrói a partir de outras linhas de força. Então, assim, e na relação humana, que é o caso que a gente está comentando aqui, acontece a mesma coisa hoje. Ou seja, as emoções humanas estão sendo desconstruídas e reconstruídas sobre outros signos. Quer dizer, e a questão é, o que é dizer? E nesse ponto aí eu tenho que concordar com o sociólogo, né? Sociólogo. Sexólogo. A internet está interferindo na questão da sexualidade, da afetividade e produzindo relações de sentimentos, emoções, sensações mais potencializadas sobre determinados aspectos e menos potencializadas sobre outros. Então, assim, isso seguramente está acontecendo. Agora, a matéria-prima sobre a qual ela está fazendo isso é a alma, o sentimento humano, a condição do ser humano. Então, assim, não é preciso dizer assim, a internet está produzindo esse tipo de relação pessoal. Não é a internet que está produzindo isso. Isso está sendo produzido no ser humano. O ser humano ele pode usar o melhor ou o pior. Né? A internet só está lá modificando, né? Torcendo, traduzindo de uma outra maneira. Mas a essência do que está sendo traduzido é humano. Então é preciso que a gente entenda e não fique com um preconceito com a internet, dizendo assim, a internet produz isso. Quem produz isso é o ser humano. O que você quer dizer que a sociedade que a gente vive é uma sociedade, de modo geral, moderna, é uma sociedade só. Né? Que a internet, na verdade, só está se utilizando desse meio para as pessoas se unirem mais. Agora, eu também já, por um lado, a internet vem você pode correr o risco de se relacionar e via conhecer uma pessoa que não tem nada a ver como um homem ideal, né? De repente você está pegando uma pessoa até perigosa, como já houve relacionamentos de testemunhos de pessoas, até apareceu na linha direta, um caso muito interessante, que para quem não assistiu, um pouco a realidade, e você tem que pensar sobre com quem você está se relacionando. Era uma pessoa que ele entrava na internet, não sei se era um par perfeito, ou Orkut, que ele procurava pessoas na faixa de 30, 50 anos de idade. Ele se relacionava com essas pessoas, mandava flores, comprava bombom, enfim, criava todo um clima romântico para se aproximar. Uma vez que ele se aproximou, ele roubava tudo dela. Ela saía de casa, quando ela voltava já não tinha mais nada, não tinha mais televisão, nem mais videocassete. Então, até que ponto a gente pode ter esse discernimento, se a pessoa realmente é correta, tem um antepassado, enfim. Mas então, isso aí eu acho que esse exemplo, mais uma vez, é aquela coisa do que se fala, da persona. Você cria um personagem que você queira criar. E o outro, por conta talvez da carência, né, então acredita, é como se estivesse num grande palco, sabe? Eu hoje vou entrar na internet e serei uma devota, uma beata, vou falar que eu sou católica, outra vez eu serei uma devassa. E estarei ali a fim de me encontrar e conversar sobre qualquer tipo de assunto. Então ele já tinha montado o personagem dele, que ele seria... sobre isso que e esse cara tinha uma lábia tão grande, não só na escrita como na fala, na oralidade. Convencia as pessoas. Assim, se não existisse internet, eu também faria isso. Ele procuraria mulheres sozinhas e faria isso. Estaria no caráter dele. Só que o meio internet facilitou. Facilita. Se você entrar no Orkut hoje, você pode ver uma mesma pessoa com 3 perfis completamente diferentes. 3 personalidades montadas completamente diferentes. Isso, inclusive, tem alguns
alguns usuários que acham interessante a capacidade de produzir perfis distintos das pessoas, isso é valorizado das comunidades que estão lá. Agora é preciso distinguir chat de sites de relacionamento. Tá? O chat ele é uma coisa muito aberta. Chats dos portais, qualquer um pode entrar, não existe um termo de uso, não existe regra, não existe segurança. O Orkut você não. autoriza ou não? Né? No caso do Orkut, ele é muito parecido com a questão, com esses sites de chats de portais. Agora, os sites de relacionamento têm regras internas que evitam determinados casos. Os sites de relacionamento que evitam determinadas relações doentias, eles retiram perfis, tem uma cuidado de trabalhar aquela base e verificar o que está fora do eixo, né? Comportamentos desviantes e tal, porque aquilo ali foi feito para que as pessoas se encontrem e namorem de fato. É lógico que pode ter nessas relações pessoas que não têm um controle completo. Mas o chat não. Mas que tipo de controle eles fazem? Por exemplo, dentro do Paperfeito existe uma ferramenta chamada denuncie. Se você encontra qualquer pessoa que tem uma prática que você considera uma prática imoral, incorreta, você clica ali, denuncia aquela pessoa e você pode bloquear que essa pessoa converse com você. Então existem ferramentas dentro dos portais de relacionamento. Há um monitoramento? Não monitoramento. Há ferramentas em qual a própria... Isso é uma característica da internet. É uma característica da internet. A própria comunidade se auto-regula. Né? Se você tem a sua formação e sabe que aquela prática daquela pessoa é uma prática que tem problemas, você vai denunciar. Não, mas por exemplo, você vai saber, ter esse discernimento se presta ou não presta, denuncia ou não denuncia, isso uma pessoa que tem uma certa maturidade. A questão é adolescentes de 13, 14 anos, que entram na internet, bate papo, tá naquela ilusão, para elas não veem a maldade. Você não acha que pode ocorrer um risco de elas serem até seduzidas por pessoas numa lá muito boa? Igual essa história de webcam, tirar roupa. Isso que eu estou falando. Veja bem, vocês estão me perguntando, eu começo a querer repensar. A questão dos adolescentes, primeiro que os sites de relacionamento não aceitam menores de 18 anos. Mas tem como... Presta atenção. É uma questão que, assim, pelo menos é o que eles dizem e o que a gente vê de fato, que eu tenho visto na minha pesquisa, que eles não aceitam. Os chats não. Aí entra qualquer pessoa de qualquer idade. Por isso que eu estou fazendo a divisão entre sites de relacionamentos e chats. O chat ele é muito mais promíscuo, vamos dizer assim. Quer dizer, qualquer um pode entrar ali. Tá? Se os chats dos portais, os chats de vários lugares, de qualquer fórum que tenha, de qualquer site que tenha um fórum, você pode entrar no chat. Né? Então, quer dizer, isso é uma coisa. A questão da relação da internet com as práticas ruins da alma humana, é aquilo que eu vou voltar ao mesmo ponto. É possível, a pedofilia está na internet, as propagandas nazistas estão na internet, né? A venda de drogas está na internet, como está em qualquer lugar aqui na nossa esquina. O nazista está lá comprando revista, o pedófilo está observando a menina no parque, né? O traficante está na esquina, na porta do colégio onde nossos filhos estudam. Então, assim, a verdade é que na internet isso fica aparentemente mais visível. Porque os conteúdos estão lá, estão escritos. Os conteúdos aí você está vendo que aquilo ali não está bem. Aquela situação daquela comunidade está deteriorada, deturpada por uma série de processos. Mas eu volto novamente à questão. A questão não é a internet. Vamos voltar ao humano. A questão é o ser humano. O que o ser humano está fazendo com um meio de grande acessibilidade e conectividade que é a internet? Provavelmente ele tem coisas que ele está fazendo, por exemplo, os internet bankings hoje. É uma coisa que não é possível você dizer que aquilo é extremamente cômodo. A minha vida toda eu pago tudo pela internet. A quantidade de tempo que eu ganhei na minha vida de não ir a banco e ficar ali. Pega aquelas filas enormes. Então, mas há uma série de proteções também, né? É interessante. Você tem que ter. A primeira vez que você baixa no computador, já entra lá. Você tem que ter o sistema de segurança. Baixar programas deles, de segurança. Ou seja, eu acredito o seguinte, essas relações, não estamos falando de relações afetivas, essas relações, elas têm, por exemplo, o amor é algo, a gente vai falar de amor, eu não posso falar de amor, eu conheço muito pouco sobre amor. Acho que com todo ser humano. Amor é uma coisa novíssima, minha maneira de ver, no mundo. As pessoas dizem, não, amor data de 5 séculos antes de Cristo, 10 séculos antes de Cristo, mas sim.
Mas o que quer dizer isso? Eu outro dia estava falando com um amigo meu, ele falou assim, vai ali naquele morro, faz um teste de carbono daquela pedra aí, você tem milhões de anos. Aquela pedra, ela, em termos de coerência, de perseveração em si, mesmo sendo uma matéria, ela tem milhões de anos. O ser humano tem o quê? Quanto tempo tem a consciência humana? 20 mil anos, 10 mil anos, 15 mil anos, 80 mil anos? Nós estamos numa infância, a humanidade está no seu primeiro momento. Né? Então acho que a relação, o amor, para mim, ele é brevíssimo. Segundo, acho que uma das condições que tem no amor, que eu acho que nas relações, para se amar é preciso um certo momento de intensidade e de ficção. Na maneira que a gente ama hoje. Né? Pode ser que algum dia a gente ame de outra maneira. Mas assim, a ficção e essa intensidade são duas características que a internet potencializa. Né? Tanto a intensidade, que não é só a intensidade das emoções, mas as intensidades humanas, e a internet é um meio intensivo, que é um meio eletrônico. Ele passa energia. Então as pessoas estão... não é isso que eu queria voltar. Não é só a beleza da palavra que está em jogo, mas a beleza das emoções que estão sendo ditas, a energia da carência, são todas forças. A energia da carência, a energia eletrônica do próprio meio, tá? Com o qual a gente entra em conexão. É uma pleiade de forças que aumentam a intensidade das emoções e sentimentos humanos. Fora a energia e a intensidade que os sentimentos humanos têm por si. Uhum. Então, você está dentro de um processo extremamente potencializador e esses sentimentos, essas emoções humanas estão passando por transformações dentro desse campo de forças. Uhum. Então, assim, a princípio, eu me restringo hoje eu não faço julgamento da internet. Eu procuro não fazer julgamento dela. Não sou favorável, não sou contra. Né? Um pesquisador ele tem que olhar para isso e dizer assim, bom, mas vamos ver, se a gente retirar o julgamento do que é imoral, do que não é, o que sobra disso? Né? O que a gente tem ali para pesquisar? Nós temos um campo de forças, né, na minha maneira de ver, extremamente intenso, extremamente importante, que está modificando as relações humanas. Né? Isso está dentro de uma realidade, hoje, de uma sociedade profundamente produtora da infelicidade. Né? Então, assim, eu não vejo como, no estado de coisas que tem hoje no mundo, né, o ser humano conseguir, vamos dizer assim, viver feliz com essa estrutura social que a gente está aí, com essa relação entre os países que está aí, né, com a relação dele com o próximo, a relação dele com a vida. Né, quer dizer, isso daí não depende da internet. Isso já foi criado antes do meio tecnológico da internet. Isso é uma condição da humanidade, e de uma humanidade brevíssima. Na minha maneira de ver, a consciência e os sentimentos humanos, eles hoje são um segundo da nossa história. É um átimo, uma coisa que está ainda embrionária. A gente tem muito que aprender sobre o amor, sobre a solidão, sobre o medo, sobre esses sentimentos mais latentes, mais primários, né, que fazem com que as pessoas tenham relações. Eu acho que também tem que se falar do lado bom da internet, né? Quantos casais já se conheceram, já se casaram, hoje têm filhos, e o emprego que você encontra na internet, você manda um currículo e é chamado, e chega lá, é aí que você vai ver a cara do seu chefe, de ser entrevistado, etc. Né? Eu acho que cria também, você falou de estereótipo no início, há um estereótipo muito negativo pairando, né? Que é produto do medo. Toda vez que o ser humano está diante de uma invenção tecnológica avassaladora, como é o caso da internet. Mas, por exemplo, quando os automóveis chegaram no mundo, foi a mesma coisa. As pessoas vão se quebrar nesses objetos que rodam, que tem essa roda. Eles vão realmente, as pessoas morrem hoje de acidentes de carro. Né? Mas a gente não pode deixar de reconhecer que o automóvel foi uma evolução no mundo. Né? Quer dizer, hoje você vai daqui a Teresópolis em uma hora de viagem. Né? Antigamente você levava a cavalo por sei lá quanto tempo. Mas ele não pode negar que o meio tecnológico ele vai ter sempre coisas positivas e coisas negativas. Né? Sobretudo porque quem está guiando o carro é o humano. Então as coisas não é um objeto internet, para o pesquisador não é um objeto internet, um objeto de pesquisa internet, que tem essa qualidade ou aquela deficiência. Né? O objeto é o homem.
O objeto da pesquisa deve ser o homem, como ele se relaciona com essa invenção tecnológica que está aí. Mas uma coisa também que está preocupando, de acordo com diversos artigos que tem aqui pela internet, é a questão do vício. Eu vou ler um trechinho aqui. A facilidade de acesso, por exemplo, é um fator preponderante para a frequência desse tipo de contato vá se intensificando, podendo gerar uma dependência no mesmo nível do álcool, do fumo, das drogas e dos jogos. Com o agravante de que, inconscientemente, ocorre um processo de transferência de realidades. A mente começa a produzir mais estímulos e respostas no mundo virtual de forma potencializada, gerando mais satisfação e prazer do que do mundo real. Concordo. Você concorda com isso? Concordo, está absolutamente correto. É realmente isso. Tem alguns psicólogos estudando hoje o que eles estão chamando de cyberadicção. Até como uma compulsão. Eu vi uma vez um filme que realmente não me recordo o nome do filme. Eu fiquei realmente impressionado, porque um menino, assim, adolescente, ele passava a noite inteira na internet, que é um fato real. Muitos jovens passam a noite inteira na internet. E o pai às vezes nem sabe. A mãe começou a achar estranho, porque o menino acordava-se super sonolento, não tinha um bom desempenho na escola, as notas começaram a cair, ele já não saía mais com os amigos, ficava só trancado no quarto. E a mãe descobriu que o menino passava realmente a noite e resolveu tratar com o psicólogo. O psicólogo falou que realmente ele estava extremamente dependente da internet, como uma dependência de um álcool, e ele estava tendo relacionamentos até sexuais via internet. E ele não conseguia arranjar namorada nenhuma, ele acabou dispensando a namorada para ficar só na internet. Concordo, eu acho e isso realmente é um fato para se pensar, né, e preocupante, não concorda? Concordo com você, concordo com o artigo. Acho assim, como eu disse para você, as deficiências humanas, né, as doenças, as compulsividades, elas vão ser potencializadas. Aliás, ele usa a palavra potencializadas. Né, porque o meio, como eu estou dizendo, é um meio que potencializa as emoções e os sentimentos que são inatos da condição humana. Então, eles vão ser potencializados. Isso não tem dúvida nenhuma. Se eu fosse julgar, como eu não estava querendo fazer até agora, eu poderia dizer assim, olha, a internet tem uma tendência a gerar comportamentos compulsivos muito fortes. Eu poderia dizer isso. Aliás, como pesquisador, eu não posso não olhar para isso e dizer que não estou vendo isso. Eu estou vendo, está lá. Né? Mas assim, eu só não quero pensar na internet de maneira preconceituosa. Eu gostaria de ver exatamente todas essas coisas, analisar, falar sobre elas, para se chegar a um todo do que está sendo dito pesquisado, sem estabelecer inicialmente uma barreira preconceituosa. A questão da adicção na internet, ela pode... Agora, qual é a origem da adicção? É o ser humano. É a alma, é a carência afetiva, é a relação da pessoa com a sua autoestima, que é normalmente baixa, né? É o processo de autopiedade, que não foi externalizado nem foi tratado. Quer dizer, todos esses processos humanos têm que ser tratados no humano para que a relação com o meio da internet pudesse ser razoável, normal, produtiva, saudável. Quer dizer, lógico, quem tem uma característica compulsiva e dependente emocional e de relação com as relações humanas é deficiente e com problemas, vai potencializar isso no contato com a internet e com o meio digital. Simplesmente isso vai acontecer. Você conhece alguém dependente? Algum dependente digital? Eu posso dizer que eu sou um dependente digital. Bom, pelo menos para mim, eu faço tudo pela internet hoje. Né? Então, assim... Mas não deixa de sair para ficar na internet. Não deixa de sair para ficar na internet. Eu acho que, assim, isso também eu acho que é uma visão estereotipada. Assim, é possível que algumas pessoas estejam deixando de sair para se relacionar pela internet por um processo compulsivo. É possível também que alguns relacionamentos entre homem e mulher esteja até se desvirtuando do relacionamento em si para buscar outros via internet. Sim, porque a internet, ela potencializa a fantasia. Às vezes você tem casais... É que a gente está numa fuga de um relacionamento. Às vezes o relacionamento é tão insuportável que a pessoa foge via internet. Sim, mas volta ao que eu estava falando antes. A fuga, ela acontece com internet ou não. Alguns casais, se você ter aquilo que eu estava falando anteriormente aqui, se um casal é absolutamente honesto um com o outro, né, duas pessoas são honestas, elas vão falar de suas fantasias abertamente. E a fantasia de casais, às vezes, é encontrar outros parceiros. Né? Então, assim,
A internet produz o que ela permite. Ela tem um determinado momento, ela distancia a pessoa, porque você pode criar uma persona, como disse a Cleia, e aí você fica incólume. Você pode ter uma relação extraconjugal, né, sem efetivamente se expor. Até para testar se é isso que você quer. Se você quiser, você pode fazer isso. E aí você vive aquela fantasia ali, que você pode ficar isso só no plano da fantasia, ou você pode passar para a concretização dessa fantasia. Por exemplo, no Par Perfeito, a gente fez um levantamento na época, eu recebi um levantamento no qual a gente percebeu que 20% da base eram de pessoas casadas. 20% da base era de pessoas casadas. Ou seja, potencializa sim. Potencializa. E o quê? Quem é que ganha lá, homem ou mulher? As mulheres são. A quantidade de mulheres é ao contrário do que as pessoas imaginam. A quantidade de mulheres que estão tendo relações extraconjugais é maior do que os homens. As mulheres? Isso. Em relações extraconjugais? Sim, eu acho até porque é uma natureza, assim. Quando a gente vai falar da natureza do amor que está aí, porque uma coisa é esse amor que a gente está vendo hoje, né? Um amor. Assim, produzir 90% das relações, eu posso dizer isso chutando para dar um número, né? Mas assim, grande parte das relações são produzidas pela carência, não são produzidas pelo amor de fato, né? São produzidas para baixa estima, pela autopiedade, esses sentimentos padrões que eu estava falando, pelo medo, né? Pelo medo da rejeição. Essas relações eles estão em voga no sentimento humano na condição que o ser humano está hoje, né? Então assim, são esses sentimentos básicos que dão. Então, assim, a fantasia, né, e sobretudo acho que as mulheres estão muito insatisfeitas com o comportamento masculino, isso é uma coisa clara. Essa é uma coisa que, assim, eu acho que. E ela mesma está com um processo de transformação, indo para algum lugar que a mulher hoje ainda não sabe qual é. Mas que já sabe pelo menos que não é aquela opressão e aquela vamos dizer assim, ter reprimido toda a sua condição como ser humano, né? Então, efetivamente, ela hoje está indo para algum lugar, né? E eu acho que o homem também, não estou dizendo que a questão não é sexual, é a questão de dividir o sexo. O ser humano em si está indo para algum lugar, está buscando coisas, hoje como eu estou dizendo, hoje o ser humano está em busca da espiritualidade, está em busca do amor, está em busca das religiões, está em busca de algo que possa suprir esses sentimentos negativos, né? Melhor do que antes. Também de um romantismo que já não está mais em voga. Isso. Aqui no site do Universo Brasil fala, estima-se que 3,5 milhões de pessoas estejam online à procura do par perfeito. Acredito que mais. Esse número corresponde a quase 10% dos brasileiros disponíveis. Além disso, só em nosso país já existe mais de 20 websites reservados para os solteiros de plantão. Aí ele fala aqui, tudo muito moderno? Nada disso. Por mais que a alternativa seja a expressão do namoro do século XXI, as principais características desses relacionamentos remetem ao romantismo do passado. Essa questão que você tinha falado, né? Além de manter o friozinho na barriga do primeiro encontro, os casais que se conheceram pela internet costumam enviar fotografias e trocar mensagens apaixonadas com frequência. Comportamento que foge do tipo namoro relâmpago, que tem data e hora bem para acabar. Isso é uma verdade. Hoje fazendo uma comparação aqui. Hoje em dia os meninos que vão às festas ficam, né? Até homens mais velhos ficam com mulheres mais velhas, ou adolescentes, ou pessoas de meia idade. E na internet você tem esse resgate mesmo de um romantismo, as pessoas trocarem palavras, né? Te mandam flores virtuais. É tudo que não está mais em prática. É tudo cafona. Isso. É dito cafona. Na internet tem essa possibilidade do cafona se tornar. Mas é isso que parece que é o cafona, dos cafona que eles gostam mais, da cafonice, de mandar flores, de dizer. Porque eu acho que essa cafonice é belíssima. Essa cafonice dá esperança, né? Nós, por exemplo, a gente inatamente, né, tem algumas religiões orientais, eu gosto muito das religiões, não sabe, não tem nenhum vínculo com nenhuma especificamente, mas assim, que dizem isso, né? Você nasce com essa tendência para o bom, né? Para a coisa boa, para a coisa. Que em determinado momento a gente vai perdendo no decorrer do processo. Quando você diz assim, homens mais velhos e mulheres mais velhas também estão ficando. Porque ainda são meninos.
Entende o que eu estou falando? A gama de sentimentos que gerou as relações e que vem gerando as relações humanas hoje, a meu ver, é uma gama de relações muito infantis. Nós ainda somos brevíssimos aqui. Então, assim, a questão da internet é que essas relações, esses sentimentos vão ser colocados, vão ser potencializados. O romantismo, né, que é uma coisa, se você for estudar a história do romance na humanidade, é muito recente, porque ele é mais recente ainda que o ser humano. Né? Então, o romantismo é um momento de ficcional, é um momento de fantasia, e por mais que ele tenha concretude, que ele se estabeleça ou se expresse no concreto, a natureza do romantismo é virtual. É ficção. Então, se você tem um meio virtual e tem um sentimento que a natureza dele é ser virtual, quando eles se conectam, eles fazem um encontro extremamente potencializador que faz crescer as duas coisas, as duas naturezas. Aqui, como ela fala, o friozinho na barriga, no primeiro encontro. Você vê que até Zeus, já na mitologia grega, ele tinha necessidade disso. Ele era só ver uma princesa bonita presa, encarcerada, passando por algum percalço, que ele já se transformava em cisne, em touro, em chuva, para conquistar a princesa. Se bem que ela ficava uma fera, mas tudo bem. Era assim, ele conquistava a princesa, sempre tinha filhos, sempre tinha... É a necessidade, né, da conquista, do namoro. Eu acho que quando você vê assim os animais, por exemplo, o pavão abre a cauda, como ele vai conquistando a fêmea? Eu acho que o homem, a mulher, tem necessidade de todo esse cortejo. A fase romântica fala isso mesmo, daquela mulher idealizada, aquela mulher que estava ali distante dele, escrevia poemas maravilhosos, né? E ela sempre muito distante. Mas é possível, aí chega uma outra conclusão, que é o seguinte: é possível se escrever poesia por um relacionamento que foi profundamente vivenciado também. Né? Se no início a gente precisa dessa conquista, dessa sublimação, né? E quando a gente está falando assim, eu estou falando assim, que tipo de sentimento precisa dessa sublimação? Né? O que eu estou dizendo é assim, o amor é brevíssimo no mundo. Pelo que eu tenho pesquisado, eu tenho chegado a essa conclusão. Ele é brevíssimo no mundo e a gente precisa desse enlevo inicial para o amor disparar. Né? É possível também se escrever poesias e ser romântico depois de muita convivência com o outro, quando você amadurece emocionalmente. Agora, isso é uma condição humana. Né? Quer dizer, em um determinado momento, por exemplo, quando eu acho muito interessante que essa questão do romantismo voltar, uma própria troca de e-mails, o que está acontecendo com a troca de e-mails? Novamente é onde a gente troca cartas. É verdade. Então, as pessoas... através do correio eletrônico. Tem um artigo na internet que eu li no outro dia dizendo a respeito, cuidado, não brigue por e-mail. Porque a capacidade de você, na palavra de um e-mail, de gerar, de segurar, de apreender ressentimento é violenta. Porque a questão da escrita, ela tem essa qualidade. É da natureza da escrita a absorção e a potencialização de forças humanas. Quando você troca isso via internet, o que você está trocando? Não é energia. A energia da internet ela é a energia de espalhamento. Tá? Ela é uma energia eletrônica. Mas o que está no bojo ali, no que vem com força, é o humano. Né? Então é o humano que está sendo trocado. Por isso o artigo dizia, não brigue por e-mail, deixe para brigar oralmente, que vai ser, o impacto vai ser menor e a destruição vai ser menor. Né? E seguramente, ele tem razão. Quando você recebe um e-mail profissional, às vezes com uma reclamação, você perceba ali naquele texto o quanto de intensidade tem naquilo ali. Né? E tem intensidade por dois motivos, ou até mais, eu estou citando dois. Porque você, pela precisão daquele que você tem que ser colocado, né? Você tem, primeiro que com o texto escrito você elabora. Até você ganhar exatamente aquilo que você quer. Então o sentimento ele vem com mais interesse ao ser colocado no texto. Depois é um meio digital. Ele transmite a emoção, como eu estou te falando, é intensidade igual à intensidade humana. Só que é uma intensidade artificial. Ele tem potência, né, eletrônica. Ele tem força eletrônica. Isso que é o aspecto mais interessante dessa pesquisa que eu estou fazendo, que eu queria trabalhar mais nesse sentido. E outra coisa é que os sentimentos humanos têm a sua própria carga, né, de intensidade e de seu peso. Né? Então, quando aquilo chega, um e-mail ressentido, é pavoroso. Você sabe, você está falando isso, eu estou lembrando de uma coisa. Eu sou da geração que trocava cartas com amigos, né? Então, quando a carta vinha datilografada, eu não gostava.
deixava a carta para lá e olha, poxa, o manuscrito era como se a pessoa estivesse ali do seu lado, falando, e você sentia a energia que vinha com a carta. Como a datilografada, isso eliminava um pouco essa será que está realmente com saudade? Será que realmente fez isso? Diminuía isso, né? Então só depois que eu ia ler. Eu ainda acho que receber um e-mail e receber uma carta, a emoção de uma carta é muito maior. Muito maior. Como você falou mesmo, manuscrito. Uma carta de um amigo, de uma amiga da Eu vou te dizer assim, acho que você existe uma emoção maior. Tem. Você tem concordância na carta, você pode passar um perfume. Né, você pode botar uma rosa, ou botar uma... Pode, verdade. Tem todo Mas no virtual também você tem esses recursos. Tem, mas não sente o perfume da e assim, agora... chega amassadinho. Eu acho que assim, o conteúdo do que está sendo escrito no meio digital é mais intenso do que o conteúdo de uma carta. Eu não sei. Pode ser que eu esteja enganado. Ele é mais intenso porque ele é mais rápido, né? Você tem que estar mais online imediato. Naquele tempo ali. Isso é uma característica. Quanto tempo você demoraria para escrever uma carta para dizer a alguém que você o ama muito? Às vezes, uma semana, 2 semanas. Na internet, Você está contando com o tempo que o carteiro vai te entregar. Isso. Tá. Não, então, depois é o seguinte, enquanto você se envolve com aquilo, você escolhe as palavras, você corta determinadas coisas, esconde outras. No e-mail não há possibilidade disso, por exemplo. É imediato. Ele está ali pronto para ser enviado a qualquer instante. Basta você ver um clique. Quando você pensa, você não tem quando você vê, aquilo já foi. Então, esse imediatismo é outra característica da internet que se conecta muito com a adicção. O que é a adicção no ser humano? Que é um prazer imediato. Ou que seja imediatamente. Para resolver aquele estado de carência espiritual e emocional ali. Então, quando a internet, nesse ponto, como ela é extremamente veloz, ela potencializa esse processo de adicção. Não tenha dúvida. Isso vai acontecer. Então, assim, em determinados momentos, por exemplo, esse romantismo ao qual ele se refere aí, ele realmente é potencializado. E se tem uma coisa que existe no romantismo, é a ansiedade. A ansiedade de trocar lá com o outro é aquela beleza daquele sentimento. E a internet potencializa isso novamente. Então, o que a gente está vendo hoje é a potencialização de sentimentos, de problemas, seja a doença, seja o infinito, não importa aquilo que tenha no ser humano, a internet como meio de comunicação está potencializando isso. E uma coisa muito interessante, pessoas se relacionando com outras 8, 7 anos mandando correspondência. Sim. Você consegue ter um amigo 8, 7 anos seguidos? Pessoalmente? Pessoalmente? Você conta nos dedos. Você conta nos dedos. É verdade. É muito interessante. Eu conheço amigas que conhecem amigos estrangeiros, americanos, canadenses, que já se relacionam com uma amizade, anos e anos a fio, E muita gente se relaciona... assim, no Orkut, no Gazag, se você verificar, algumas relações são bastante sublimadas. Assim, relações de amizade, que são redes de amigos, redes sociais, e assim, 80% dos perfis são redes de amigos. Todo mundo é perfeito. Ninguém é perfeito. É verdade. Então eu fico olhando assim, eu estou em determinado momento, a minha amiga, ela é uma ótima pessoa. Raramente, e quando você vê um perfil escrito honestamente, você diz que beleza, porque ali tem a miséria e tem a alegria. Tem um ser humano mais honesto. Quer dizer, sob esse ponto de vista, os conteúdos desses sites de redes sociais, por exemplo, como o Gazag e o Orkut, eles tendem a escamotear a desonestidade, a manipulação, a uma série de coisas, porque as pessoas gostam de falar só sobre o melhor que elas têm, aquilo que elas veem nelas de melhor para transmitir ao outro. Ninguém vai transmitir o pior de si para o outro. Então, mas os perfis, mas as pessoas não são assim. As pessoas têm suas dores, suas dificuldades, aquelas misérias humanas que elas não vão conseguir modificar. Mas você está dizendo isso do perfil, quando você vai escrever sobre você. No Orkut, por exemplo, você tem um espaço que o outro escreve sobre você, sobre o amigo. Ali, depoimentos, Ali a perfeição continua. E a pessoa mais linda, que é isso, que é aquilo. Porque se no perfil você tem lá dizendo que detesto lá, injustiça, detesto isso, não, você está sendo baixo do texto, Michele, que foi isso ou aquilo. No depoimento tem alguma coisa validando esse perfil, entre aspas, mentiroso ou
Eu acho assim, eu acho que uma das coisas que eu acho que é característica, isso aí é uma característica da nossa cultura, dos brasileiros. O Orkut é um fenômeno brasileiro não é. 78 ou 79%. Mas ele é americano, mas que deu certo no Brasil, né? No Brasil tem que Porque todo mundo você convida para entrar no Orkut. Você está na fila do banco, nunca viu o sujeito, entra aí no Orkut. Exatamente. E essas relações sublimadas, pouco honestas, você vê problemas de autoestima, essas coisas estão dentro da nossa... Aliás, diga-se passagem, a cultura latina, a cultura brasileira de relações afetivas, ao contrário do que todo mundo diz, que o brasileiro é muito aberto. Realmente é. Nós temos uma alegria, temos isso também, mas nós também temos infantilismo emocional nas nossas relações a dar com o pé. Isso é verdade. Então, assim, e lá no Orkut está refletido isso. Né? Então, assim, existe, é como eu estou dizendo, existe o bom que é essa capacidade de doar para o próximo, né? Essa abertura que o brasileiro tem, essa alegria, e existe a baixa autoestima, a autopiedade, a carência, a complacência, porque é humano. Né? E nós temos essa característica, nós latinos, nós né, o Brasil, um país muito recente também, e aí eu acho que a gente tem essa coisa refletida dentro dos sites de comunidades e redes sociais também. Aqui também, lendo num dos internautas, que ele fala assim, na internet, né, me sinto muito à vontade, porque eu sinto que eu sou muito mais bem aceita. Eu falo o que eu quero, as pessoas se colocam de uma forma direta, se não gostar, eu posso pegar e sair da sala de bate-papo sem ter que pedir licença. Uhum. E parece-me que na internet você fica muito mais à vontade que até no mundo real. No mundo real, de repente, você não pode falar certas coisas que você falaria na internet. Eu acho que talvez por não se levar muito a sério o que se diz ali. Até que ponto o que é falado ali é verdade ou é mentira? Interessante essa pergunta. Eu acho que entende essas relações virtuais, elas tendem a mentira sim. Primeiro, porque o meio você pode criar personagens, como ela estava falando, você pode criar personagens. Então, é mais fácil, você não está ali real, você pode criar os personagens que você quiser. Acho que as pessoas também fazem isso na vida real, né? Com menos facilidade, mas também fazem. Né? Por isso que está na internet. Né? Então, assim, em relação à questão de você ter mais abertura para falar de determinados sentimentos, é que você não está pessoalmente. Pessoalmente, você tem uma certa censura de dizer, não gostei do seu cabelo. Na internet, esse cabelo aí, não sei o quê, você está tranquilo, né? Então, assim, você tem uma abertura que você não sabe, que você sabe, tem garantia de que ninguém vai, inclusive, te atacar fisicamente com o que você disser. Né? Então tem essas seguranças e você se torna uma pessoa mais segura para dizer o que você quer dizer. Agora, de fato, isso para mim me leva a crer, né, que essas relações não são mais, vamos dizer assim, abertas por uma questão do meio estar inferior, porque as pessoas realmente, elas quando estão pessoalmente, elas tendem a se censurar mais para colocar o que pensam, sobretudo quando tem a relação afetiva. Porque você sai com uma amiga para falar de um problema que você teve com o seu amante, o seu marido ou o seu namorado, e você fala tudo para ela, daquela, né, explode ali. Na hora que vai ter a conversa com ele, que você conversou com a sua amiga, não é daquele jeito. Não é. Então, o que está sendo refletido ali no site da internet, essa pretensa libertação de falar mais claramente isso, é porque a pessoa está atrás de um computador, ela está resguardada, ela está isolada ali, em determinado momento, naquele momento pelo menos. Né? Ela está isolada, então ela tem mais coragem para dizer. Né? Mas ao mesmo tempo que ela tem mais coragem para dizer, será que realmente é aquilo que ela está querendo dizer? Então essa coisa do simulacro na internet me interessa muito, porque há também uma produção de heterônimos permanentemente dentro da internet. E essa questão que a gente está chamando de persona, de personalidade, esses conceitos da psicologia, da antropologia e da sociologia, esses conceitos vão começar a serem mexidos em função do uso da tecnologia internet. Porque as pessoas hoje, quem quiser ficar incólume dentro da internet e criar uma gama de personagens a respeito de si mesmo, e criar um mistério sobre quem é a verdadeira pessoa que está ali, é uma realidade. Né? E uma realidade que era impossível no ambiente físico no qual as pessoas estão ali. Agora, é complicado. Isso aí tem desdobramentos que a gente tem que estudar, que as pessoas têm que pesquisar,
E eu concordo com o artigo, acho assim que em determinado momento você tem mais coragem de falar determinadas coisas, como por telefone. Tem coisas que você fala por telefone que você não fala pessoalmente. Tem coisas que você fala pessoalmente que você não fala por telefone, e pela internet, pelo torpedo. Uma mensagem de torpedo do celular, ela requer um tipo de conversa. Às vezes você pode mandar alguma coisa que era profunda da sua alma numa mensagem de afeto pelo torpedo, e quando chega cara a cara tem vergonha de dizer tão claramente aquele sentimento, mas pelo torpedo vai. E vou te Então, falar a uma questão é coisa. humana. Voltamos ao humano novamente lá. Qual é o meio que vai proporcionar que eu seja mais livre na expressão dos meus sentimentos para esse tipo de conteúdo? O humano hoje está podendo escolher isso no celular, na internet, no telefone, fisicamente, pessoalmente. Então, dizer, No telefone você fala se for operadora de telemarketing. Se for seu marido, seu amante, como você disse, seu marido, namorado, mãe, pai, irmão, você não fala. Se for operadora de telemarketing, você fala. interessante. É isso mesmo. Eu acho assim, acho muito bonito. Eu mesmo tive um relacionamento pela internet uma vez, alguns E até anos perguntar atrás. mesmo, se você já teve, já se relacionou. Já tive. Foi muito Foi bonito. duradouro? Foi muito bonito. Bom, eu não sei o que é duradouro, assim, esse durou de 8 a 9 meses, poderia ter durado mais se houvesse possibilidade de haver um encontro, né, entre vidas, porque era uma pessoa à distância, e ela tinha a vida dela formada lá, e eu tinha a minha vida aqui. É impossível coordenar essas duas coisas, né? Quer dizer, eu ainda troco algumas mensagens com ela, mas é uma pessoa que ficou na minha memória afetiva. Tem uma sensação de rara beleza e de experiência que valeu a pena, né, viver. Não sei, podia ter sido por outro meio, podia ser, né, mas foi pela internet, foi no caso isso. Numa viagem, né? Então não tenho nada para reclamar da internet nesse aspecto. Não. Bom, então vale a pena conferir um filme que já entrou em cartaz de 22 de setembro de 2006, chama-se Riley, que é uma menina de 14 anos, esperta e charmosa. E ela se envolve com um fotógrafo de 30 e poucos anos, no qual conheceu na internet. Na verdade, ela se envolve com ele para descobrir como ele havia matado, para que ele se confessasse, ele havia matado uma grande amiga dela, né? Uma menina de 14 anos vai até o apartamento dele, ela aceita, esse cara é um pedófilo, ela aceita realmente ir no apartamento dele, ele dá uma bebida, só que ela é muito mais esperta que ele, bota uma droga na bebida e ele desmaia. Ela coloca ele na cadeira, pela sinopse aqui, ela prende ele na cadeira e força a falar que ele denuncie, né, o crime que ele cometeu com uma grande amiga dela, né? Então eu acho que é um filme que vale a pena ver, né, assistir, para refletir sobre essa questão também de pedofilia na internet, né? Essa coisa da pedofilia é uma dos aspectos negativos mais gritantes, né? A gente tem ouvido falar, alguém sempre tem ouvido falar, mas a gente precisa falar também sobre as coisas boas que a internet produz, né? Então, assim, sabe por quê? Eu só escuto quando me perguntam sempre sobre as coisas negativas na internet. Ninguém me faz perguntas sobre as coisas boas, entendeu? Assim como vocês estão fazendo agora. Então, assim, efetivamente, acho que tem uma série de coisas acontecendo, pessoas sendo ajudadas profissionalmente, pessoas sendo ajudadas em questões de informações sobre saúde, sobre medicamentos. Tem os internet bankings facilitando a vida da gente. Pesquisa, tem os envios de e-mail que facilitam, as pessoas estão mais produtivas no seu trabalho, se elas não ficarem lá navegando a esmo, enganando, né? E internet, né? Exatamente. Digamos que a gente trabalha no setor de educação de distância e os cursos nós chegamos à conclusão que dão certo. Dão certo, né? Então, assim, às vezes é uma mistura do presencial com o virtual. A gente vai encontrando a fórmula, porque o humano, quando quer, ele potencializa e faz a coisa boa acontecer. Ou potencializa o conhecimento quando ele quer, quando ele deseja isso, né, de fato. Então ele pode fazer isso também. Então, assim, eu gostaria, né, de conversar sobre a internet, como eu estou conversando aqui com vocês hoje, mais vezes, né, abordando os aspectos positivos também e os aspectos negativos. E eu vou dizer, nem isso é tão assim para mim novo. Porque não é novo porque faz parte dessa história brevíssima do ser humano. Né? Essas dificuldades, os defeitos, a parte doentia e a parte amorosa, calorosa, afetiva, né? Saudável. Né? Eu acho que as duas coisas estão juntas dentro da gente.
Se a gente for honestos com a gente mesmo, vai ver que dentro da gente tem coisas que nos incomodam, que a gente não gostaria de ver, mas estão lá, né? E ao mesmo tempo tem coisas muito bonitas, pessoas muito bonitas dentro da gente. Bom, para fechar aqui com uma pergunta, que uma das pessoas que sabia que nós íamos fazer essa videoconferência achou interessante fazer essa pergunta. Até que ponto os relacionamentos pela internet podem prejudicar os relacionamentos reais? Podem prejudicar. Se as pessoas resolverem que vão prejudicar, vai prejudicar. Porque você tem contato com um monte de pessoas, e necessariamente a pessoa com quem você está tendo um relacionamento está ali presente naquela hora no computador, ele pode ter um caso extraconjugal. Assim como ele pode ter um caso extraconjugal com a vizinha que está na frente do seu apartamento, ali na frente. Quando vai pegar o pão de manhã, ela dá um sorriso bonito para ele, se ele quiser ter um caso extraconjugal, ou se ela quiser ter um caso conjugal, vai ter. Eu acho que a internet, como ela dissemina a possibilidade de relações, ela facilita, sim. Mas essa decisão não vem por causa da internet. Essa decisão vem por causa do ser humano que está ali. Vivendo aquela história, aquele sentimento de solidão, ou de carência, ou do que quer que seja, ou de desejo puramente. Só desejo. Bom, acho que tem planos para próximas videoconferências. A gente pode até, de repente, retornar aqui para uma nova vídeo sobre relacionamentos digitais 2. Acho que tem muita coisa para conversar. Eu gostei muito de estar aqui. Bom, quero agradecer imensamente a presença do Pablo Mobelan, que ele Você fez já doutorado? Já terminou? Já está concluído já. É uma tese falando sobre um amor humano, né? Eu pego a comunidade da Clarice Lispector e pego essa comunidade dentro do acústico da Zaga e falo sobre amor e relacionamento, usando esse mesmo aparelho conceitual do Deleuze e do Guattari, né? E de outros pensadores também. Ficou legal. Eu gostaria de ter tido mais tempo de escrevê-la, mas ficou dentro daquilo que eu estava imaginando. Fiquei satisfeito com você. Ótimo, muito obrigada, Pablo. Muito obrigada, Cleia também de Oliveira, por estar novamente aqui conosco. Obrigada a vocês que assistiram e até uma nova videoconferência. Obrigada. Obrigado.